Meu nome é Celso Grise, sou professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Minha área de especialização é marketing. Fiz minha carreira nessa faculdade, cheguei ao posto de professor titular. Minhas tarefas são muito voltadas à pesquisa e, nesse sentido, muito voltado à pesquisa na indústria financeira. Profissionalmente, sou diretor da Fractal, Forma, Caso e Dimensão Sociedade Civil Limitada. Faço o trabalho consagrado já no mercado há mais de 15 anos, chamado Painel da Indústria Financeira, atualmente com o nome de Financial Analysis Systems. Analisamos pessoas jurídicas, pessoas físicas de diversos porte, analisamos também a indústria de financeiras, de seguro, de previdência, e com isso tudo eu acabei ganhando uma grande familiaridade com a atividade de marketing no setor financeiro. Disso que nós vamos tratar no dia de hoje. Em verdade, falar de marketing no setor financeiro é resgatar a teoria de marketing para aplicação no mercado financeiro. Estamos, de fato, imaginando um mercado financeiro composto por várias entidades, mas, centralmente, vamos pensar em bancos no dia de hoje. Estamos pensando nos grandes bancos de varejo, nos bancos especializados, estamos pensando em bancos de relacionamento, em bancos dedicados a corporações, e vamos analisar esse mercado de posse de dados que nasceram de pesquisas variadas que tentavam prever a configuração desse sistema financeiro para os anos 2000 no mundo e no Brasil. Tem sido um grande desafio trabalhar com a indústria financeira. Em primeiro lugar, porque, pressionada como foi pela demanda, nós vivemos durante muitos anos no país uma situação em que a demanda foi sempre muito maior do que a oferta. E por isso, ainda que tivéssemos bancarizado um grande percentual da população brasileira, o fato é que hoje nós temos cerca de 160 milhões de brasileiros ainda não bancarizados. Portanto, a demanda continua a fazer pressão. Ela está reprimida. Aumento de renda, aumento no poder aquisitivo da população brasileira poderá ainda colocar sobre este mercado financeiro uma grande pressão de demanda. Nós temos assistido estas coisas no que tange ao crédito, à busca de crédito. Os últimos anos registraram, sem dúvida nenhuma, uma grande ampliação na demanda por crédito. Se isto é verdade na pessoa jurídica, tem sido mais verdade na pessoa física, que nas suas mais diversas faixas de renda tem solicitado o crédito e, inclusive, dispondo-se a pagar algumas taxas de juros bastante alentadas. Trata-se, portanto, de pensar que contribuição poderia dar o marketing para o gestor de instituições financeiras que tivesse à sua frente o ritmo de mudanças que nós vemos enfrentando nesses últimos anos. A ideia, portanto, nasce e aparece nesse slide como a grande questão que o diretor financeiro, o presidente de uma empresa, acaba nos formulando. Que fatores configuram a indústria financeira para que, a partir deles, eu possa construir estratégias caracterizadoras da construção de vantagens competitivas para os anos seguintes. Nós temos que lembrar que a nossa atividade econômica passa a ser exercida desde a década de 90 para cá num ambiente que marcadamente se globalizou. Sobretudo, que no mundo sofreu uma forte desregulamentação, conquanto no Brasil a regulamentação bancária tivesse se mantido tão presente como até este momento ela se mantém. Por outro lado, novas tecnologias entraram neste negócio. Isto, sem dúvida, abalou fortemente o sistema de distribuição. Banking é uma coisa que se faz hoje de casa, se faz hoje de shopping centers. É possível se fazer isso através das agências frontais, através das ATMs, das máquinas de autoatendimento implantadas nos mais diversos locais. Portanto, falar de banking hoje é falar de uma oferta
quase disponível em todos os locais por onde nós estamos. É falar de uma atividade que nós podemos fazer a qualquer hora, de qualquer lugar, por qualquer forma. As avaliações realizadas sobre a competitividade bancária nesse ambiente revelaram que alguns fatores apresentam grande relevância para a definição das estratégias empresariais do setor. A KPMG fez, no final do ano 2000, e com um horizonte temporal de 10 anos, uma grande pesquisa entrevistando os principais dirigentes das maiores instituições financeiras do mundo. Basicamente, ela isolou as 10 maiores instituições financeiras e, conversando com esses dirigentes, tentou auscultar aquilo que seria os grandes problemas ou os grandes elementos de configuração deste cenário para o exercício da atividade profissional. Os fatores de configuração que apareceram no mundo, em cima dos quais nós devemos assentar as nossas estratégias e os quais devem se transformar em objetivos permanentes da nossa organização para que ela, atuando globalmente, encontrasse, sem dúvida, uma vantagem competitiva sustentável diante do cenário ou diante dos demais players com quem ela se rivaliza no mercado. O primeiro fator foi a qualidade da administração. Por isso, a KPMG definiu que nós tivéssemos gestores extremamente qualificados, capazes de administrar com base em previsões extremamente bem feitas e que fossem capazes de refletir as restrições ambientais nas suas estratégias, na formulação das suas estratégias, com a precisão que o mercado viesse a solicitar. Em segundo lugar, a demanda dos clientes. A demanda dos clientes é sem dúvida, um elemento profundamente configurador na medida em que qualitativamente ela muda. O que é que nós buscamos das grandes instituições financeiras internacionais? Nós buscamos que elas procurem por crédito nos nossos bancos? Certamente não, são extremamente líquidas. Talvez procurem nos nossos bancos de atuação global a figura do advisor, do prestador de serviço, do estruturador de operações, um homem que conheça as estratégias empresariais, conheça seus setores, conheça os problemas de cada uma das empresas e de suas estratégias para, nesses setores, apresentarem o crescimento ou a participação de mercado que buscam. Depois, a competição interna do setor financeiro. Nós começamos a perceber que no mundo globalizado nós temos empresas cada vez maiores, porque adquirem outras organizações, num número cada vez menor. Portanto, os players de maior interesse, capazes de garantir liquidez ao banco com as suas aplicações, são players que, de fato, estão escasseando. E para o conjunto das instituições financeiras, isso significa, sem dúvida nenhuma, um aumento da competitividade. Por outro lado, também, quando se pensa em pessoas físicas, nós temos que considerar que no terceiro mundo, no primeiro mundo, esses mercados estão ocupados. E no terceiro mundo, a ampliação do mercado dependerá muito fortemente da distribuição da renda e da inserção de novos indivíduos que agora se encontram excluídos dentro do mercado financeiro. O declínio da qualidade de crédito da própria instituição. Extremamente perigoso nós assumirmos hoje uma posição de crédito sem qualidade. O risco de crédito pode expor um banco a uma situação bastante difícil. E isto é mais do que claro. Um banco trabalha, de modo geral, com leverage de 1 para 12. Isso significa, a cada 12 unidades monetárias existentes dentro de um banco, uma é capital próprio.
11 são capitais de terceiro. Se 1/10 não voltar, tecnicamente esse banco estaria quebrado. Portanto, crescer via crédito é sem dúvida das grandes oportunidades existentes no mercado, mas também uma das suas maiores ameaças. A melhoria da qualidade do crédito da própria instituição. Cada vez mais nós temos que ter certeza que o nível de inadimplência seja reduzido. Não se trata apenas de um risco de falência, mas apenas de um risco de atraso. Quando nós sofremos isto num banco, nós vamos ter que ter a certeza de contar com excesso de liquidez para poder suportar o caixa desse banco. A tesouraria só poderia estar pronta para honrar os compromissos bancários se houvesse dentro dos seus cofres uma liquidez excessiva. Vocês sabem o custo deste funding parado. Isto é preocupante. Depois disso, outros fatores foram colocados pela KPMG, mas fatores menores. Eu diria, então, que, pensando em banking de uma forma global, vocês deveriam responder à seguinte questão: quais dos elementos que a KPMG apontou como definitivamente relevantes para que as estratégias bancárias garantam um banco competitivo nos anos 2000, quais seriam esses fatores e como eles estão configurados diante desse nosso ambiente global. No Brasil, nós tivemos o cuidado, através de nossa empresa, de fazermos um esforço muito semelhante àquele que a KPMG fez no mundo. Evidentemente, movia nosso interesse o fato de que, se isto ocorre no mundo, ocorreria no Brasil também, o nosso sistema financeiro estaria exposto aos mesmos fatores de configuração e, portanto, nós deveríamos reproduzir no Brasil as estratégias que globalmente são assumidas pelos bancos multinacionais quando operam em suas plantas planetárias, ou nós deveríamos pensar na especificidade do mercado local. Repetimos a pesquisa, buscamos pelos maiores bancos brasileiros e, dentro desses bancos, pelo conjunto dos seus melhores executivos. E aí, algumas coisas apareceram de forma diferente em relação ao mundo. A primeira grande dificuldade brasileira é a escala de operação. Trabalhar com uma economia de escala baixa, trabalhar com uma quantidade reduzida significa nós teremos custos médios elevados. Nossas margens unitárias estariam profundamente comprometidas. Portanto, tratava-se no Brasil, desde o início da década de 2000, como se trata ainda neste momento, 2005, de esforços deliberados da expansão da base de clientes, quer nas pessoas físicas, quer nas pessoas jurídicas. Em outras palavras, expandir a base de cliente me dará sempre duas alternativas de estratégias de crescimento. Primeira, o meu crescimento vegetativo. Eu vou crescer no mercado, vegetativamente, fazendo com que a minha organização abra novas agências, busque novos clientes, tente prospectá-los e atracá-los no seu banco. Segunda estratégia, vamos fazer aquisições, vamos fazer fusões, vamos comprar base de clientes, vamos trocar bases de cliente. E com isso, ganhar dimensão, ganhar porte, ganhar tamanho para podermos derrubar os custos médios. Não foi por outra razão que o Brasil viveu já processos sucessivos de aquisição. E esses processos devem, a partir deste ano de 2005, intensificarem-se a busca de um número menores de bancos de maior porte.
No fundo, o raciocínio é custos. Talvez por isso mesmo, a segunda grande razão que configura o ambiente financeiro e pede estratégias que nos possam tornar competitivos, está associada ao controle de custo e ao aumento de produtividade. O banco deve ter permanentemente a preocupação de investir em tecnologia, de treinar pessoas, de aprimorar os seus processos, aperfeiçoar seus métodos de trabalho, para que ele possa alcançar o objetivo colimado, o ganho de produtividade. Controlar custos de um lado e aumentar a produtividade do outro completariam as estratégias que a expansão inicialmente teria nos trazido para a redução dos nossos custos médios. A aplicação de tecnologia definitivamente é importante. É importante porque as tecnologias costumam reduzir custos. De outro lado, costumam ampliar significativamente os investimentos. Eu não sei exatamente se ampliar investimentos implica necessariamente em ganhos econômicos promovidos pelas reduções de custo de maneira tão nítida quanto a gente inicialmente imagina. Mas a tecnologia tem consigo outros benefícios. Ela nos permite a capilarização dos pontos de venda, nos permite a intensificação das atividades de distribuição, nos permite alcançar pessoas a uma velocidade extremamente grande e favorecê-las com o oferecimento da facilidade, da praticidade e da conveniência que uma oferta bancária hoje deve ostentar. Por outro lado, a tecnologia consegue produzir uma redução substancial dos custos de operação. Quando nós operamos, por exemplo, através de um correspondente bancário, os nossos custos são impressionantemente mais baixos quando se comparados àquelas operações que fazemos em nossas agências. Os custos caem do ponto de vista operacional, mas mais do que isso, eu libero a minha agência para ampliação da qualidade dos serviços que presta aos nossos clientes. Mais do que os custos, a nossa capacidade de levar uma oferta diferenciada aos nossos clientes dentro das nossas agências é, talvez, a mais importante contribuição que a tecnologia possa dar aos esforços de marketing bancário nesse momento. Demandas dos clientes são, sem dúvidas, fatores de configuração bastante importante. Os clientes vão nos demandar em vários aspectos. Certamente vão nos demandar nas operações estruturadas, certamente vão nos demandar, como no mercado internacional, para a consultoria financeira, para o advisor, não é? Das nossas operações e, portanto, vão estar nos solicitando nesses aspectos. Agora, quero também dizer, mais do que tudo isso, eles vêm à busca de funding, e funding estruturados. Eles querem lançar papéis no exterior, lançar seus bônus, lançar suas ações. Eles querem ter acesso ao mercado internacional extremamente líquido e com taxas de juros muito baratas. É bem verdade que, estando sempre a moeda nacional apreciada em relação às moedas fortes, o risco de uma variação cambial sempre nos atormenta e, portanto, as operações de hedge são sempre uma proposta que os clientes tendem a aceitar. Evidentemente, não com um preço de hedge elevado, porque isto, quando o hedge financeiro é elevado desta forma, a alternativa de fundear-se no mercado internacional permanece como viável apenas para as organizações que tenham o hedge natural, ou seja, que tenham uma grande quantidade, um grande volume do seu faturamento representado por exportações. Mas estas solicitações vão ser feitas a nós. Esses bancos vão querer os empréstimos stand-by, vão buscar por empréstimos que possam
de alguma forma, fazer a reformulação da sua dívida e, portanto, oferecer a todos nós uma circunstância de rating, de avaliação mais promissora. Depois, a abertura do setor ao capital estrangeiro. Este momento que nós temos vivido desde a década de 90 até esses meados dos anos 2000, são momentos em que o capital estrangeiro nos visitou, esteve aqui atuando com algum vigor, e depois, face ao risco das operações num país com fundamentos econômicos ainda não muito consolidados, esses capitais estrangeiros acabaram nos deixando no setor financeiro. Os problemas ocorridos na América Latina, na Ásia, acabaram por afugentar esses capitais. Mas acreditem, esses capitais estão de volta. Já não são poucas as manifestações, por exemplo, do Bank of America, a própria postura do Citibank, a própria presença dos bancos que ameaçavam sair do Brasil, como o Bank Boston, que definitivamente parecem comprometidas com a nossa paisagem financeira. Esses bancos voltam e gostariam de encontrar um mercado mais aberto, menos defendido, menos protegido. Não faltarão pressões internacionais. A OMC, o IFC, o conjunto das instituições financeiras internacionais aconselharão a abertura do mercado e, creio, nós seremos receptivos a essa ideia. Por fim, a competição entre os próprios bancos. As margens podem se estreitar à medida que as taxas de juros forem cedendo. Os spreads vão diminuir. Nós teremos que aumentar, portanto, os volumes, porque se os nossos lucros se formam a partir da relação custo-volume-lucro, nós teremos que conter custo e crescer volumes. Isso implica num acirramento do ambiente competitivo. Como vocês podem ver, entre os fatores encontrados no Brasil e aqueles fatores encontrados globalmente, há diferenças significativas. Agora valeria a pena perguntar, que diferenças são essas? Eu imagino que você possa responder. Compare as duas transparências. Pense nos fatores de configuração. Imagine como as estratégias locais deverão diferenciar-se das estratégias globais. E você estará pensando na evolução do sistema financeiro brasileiro de uma forma, em alguma coisa parecida com o mercado internacional, em outras, muito diversa. Essa transparência resume a proposta que lhe faço de tentar perguntar. Vou deixá-la como orientação para a sua própria comparação. Claro que aqui eu estaria passando a você a diferença fundamental entre uma e outra colocação em termos dos cenários nacional e internacional. Mas a minha pergunta é: que impacto esses fatores de configuração trarão na construção das estratégias brasileiras em relação àquelas que se constroem lá fora? Os painéis mais recentes que fazemos entre pessoas físicas jurídicas de grande porte ou jurídicas de porte menor no small business, na previdência e no seguro, mostram para nós alguns caminhos e alguns pensamentos sobre os quais nós deveríamos refletir ao construir o marco das nossas instituições. Em primeiro lugar, a intensificação do uso de tecnologia nas atividades de distribuição e de atendimento. Nós imaginamos ter completado esse ciclo. A nossa ideia, sobretudo quando pensamos nos grandes bancos de varejo, é que esses investimentos estão prontos e que nós estejamos absolutamente satisfeitos e absolutamente convencidos de que a demanda está satisfeita. Não me parece verdadeiro. As novas gerações, a geração IP,
Essas gerações têm utilizado de forma mais intensa a telefonia móvel. Têm utilizado de forma mais intensa os computadores de mão. E não me parece haver ainda uma oferta definitivamente desenhada para esse tipo de uso. De outro lado, alguns computadores que não são desktops, mas também não se inclui muito bem entre os hands, entre aqueles que eu possa portar no meu bolso, cresceram. E acabam viabilizando e permitindo ao consumidor um acesso até mais completo do que aquele que ele tem na telefonia móvel. Portanto, eu vou pedir que vocês pensem, porque efetivamente o que está colocado aqui como uma necessidade do cliente traduz efetivamente uma resposta que ele nos deu e não uma impressão ou uma reflexão da nossa parte. Isto é o nosso cliente falando. Ele gostaria de ter uma estruturação da oferta bancária compatível com o nível de demanda. Em outras palavras, ele está dizendo aos bancos, cuidado, não será interessante que vocês percam o bonde e fiquem tão pequenos que não possam nos atender. Mas também, por outro lado, eles estão avisando, cuidado, eu não os quero tão grande que sobre capacidade ociosa. Por que não os quero pequeno? Porque pequeno, sem escala econômica, vocês terão que subir os preços dos serviços, os FIIs, as taxas, os spreads, e nós não estaremos dispostos a pagar. Essa é a voz do consumidor. Também não queremos que vocês sejam tão grandes, porque grandes como são, se houver capacidade ociosa, esse custo fixo será agregado ao custo total e repassado a nós. Como? Nos spreads, nas taxas, nos FIIs. Nós não queremos pagar isso. Isto, então, significa a estruturação de uma oferta bancária deve levar em consideração o potencial de mercado. Não há espaço para erros grandes aqui. Nós não podemos errar e ficar aquém daquele crescimento que o mercado vai apresentar. E não podemos errar de maneira significativa e ficar muito além daquilo que o mercado cresceu. A qualidade da administração, ganhos de produtividade e controles de custo. Porque, francamente, a proposta bancária está cara no país. Os bancos não têm se apresentado, e fico alerta para você na sua agência. Os bancos não têm se apresentado ao seu cliente como capazes de reduzir os custos que o cliente tem por operar com você. Portanto, um trabalho de redução de custo e de ganho de produtividade é, sem dúvida, emergente. Ele tem que ser feito porque os clientes não estão dispostos a pagar esse preço. Eles vão procurar soluções mais baratas. Quem conseguir vai levar a massa de clientes para dentro do seu próprio banco. A natureza e a estrutura da demanda. Nós vamos entrar num período de crescimento. Já estamos vivendo esse período de crescimento desde o início do governo Lula. O governo Lula, entendendo que a vertente mais viável para o crescimento fosse o comércio exterior, não poupou esforços nesse sentido. Aproximou-se da Índia, da China, aproximou-se da África do Sul, onde os esforços nem sempre foram tão bem sucedidos, diversificou mercados, sugeriu a diversificação da pauta exportadora e isso tudo trouxe um crescimento inicial bastante interessante para o país. Em seguida, os capitais multinacionais, empolgados com esse crescimento, vieram ao Brasil. O risco Brasil caiu, fruto de uma política monetária e de uma política fiscal consistentes e austeras. Isso ampliou o investimento internacional no Brasil, os investimentos em ativos produtivos cresceram, o nível de emprego cresceu expressivamente, novos postos de trabalho foram criados, a renda cresceu nas classes mais baixas. Portanto, a estrutura da demanda
mudou? Dois bancos responderam a isso de maneira perfeita, estabelecendo segmentações de mercado, posicionamentos de marcas e ofertas bancárias compatíveis com esse posicionamento. O Bradesco, com o seu programa de varejo, que no fundo culminou o programa de segmentação de mercado que o Bradesco vinha implantando. Este banco atuou fortemente com correspondentes bancários, ganhou a concorrência para o Banco Postal, tomou este Banco Postal do Banco do Brasil, Banco Brasil que não poderia ter perdido isso, e entrou para o atendimento da nova estrutura de demanda, de forma lucrativa. No ano de 2005, ele apresenta um balanço, fechando o exercício de 2004, que superou em mais de 100 milhões de dólares, o que parecia ser o imbatível lucro do Banco Itaú. O acerto da estratégia, pela visão clara que ele teve da transformação da estrutura da demanda, não nos deixa dúvidas. De outro lado, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez um acerto muito grande em entender que uma camada nova de pessoas que até então não estavam bancarizadas emergiam. E mais do que um papel social, construiu uma estratégia de negócios bastante interessante. Levou para uma estrutura de negócios diferenciadas, apartada da estrutura de negócio tradicional, criando um novo banco, levou esse mercado e o penetrou de maneira bastante interessante. Outros bancos não perceberam esses mercados. E se perceberam, não tinham custos para suportar uma operação dessa natureza. E, portanto, não puderam crescer da mesma maneira. A escala econômica, portanto, hoje, pende de uma maneira extremamente favorável para o Banco do Brasil e para o Bradesco. Acreditem, esta é a maior competição no quadro bancário atual. É a competição por volumes, é a competição por eficiência, é a competição por um crescimento que, embora pudesse embutir níveis elevados de risco, pela qualidade da administração, tem se firmado de uma maneira muito definitiva num e no outro banco, deixando o sistema financeiro como um todo um passo atrás desses dois bancos, em termos de lucro, em termos de penetração de mercado, em termos de operação bancária. Portanto, falar outra vez da qualidade da administração seria quase pleonástico. Vale talvez apenas insistir, ademais do ganho de produtividade, no controle de custos. É preciso manter esta máquina enxuta. Uma e outra máquina pode ser enxugada. Há espaço para enxugamento de custos. Nós não poderemos tergiversar, ou em momentos futuros, a nossa competitividade começa a se comprometer. Finalmente, a concorrência. Concorrência deve efetivamente aumentar nos próximos anos. Mas não há por que temê-la se nós estivermos com uma boa política de segmentação e um bom posicionamento da nossa marca aí. Eu temo pelos bancos menores. Estes sim terão uma dificuldade imensa, porque efetivamente os seus custos terão se agravado pela deseconomia de escala. No entanto, sobrará a eles alguns nichos que poderão ser sustentados à custa de uma especialização que se sustente em expertises muito próprias. Fora disso, eles devem passar a integrar, por aquisições dos bancos maiores, a massa patrimonial desses grandes bancos. Evidentemente, estas configurações do sistema financeiro, do ambiente financeiro,
trarão impactos definitivos à construção das estratégias. Não há mais como no Brasil nós administrarmos sem considerar como hipóteses plausíveis as estratégias de associação. Quando se fala no Brasil em fusão e aquisição, nós invariavelmente pensamos nos pequenos e médios bancos que entre si poderiam se fundir, ou cada um deles serem adquiridos por bancos maiores. Isto é verdade, isso permanece como verdade, mas não é disso que eu gostaria de falar. Eu acho que nós vamos para uma competição que é global, uma abertura dos mercados. E acho que os grandes players nacionais deveriam iniciar o seu processo de internacionalização a partir de processos de fusão e de aquisição. É possível alguns bancos brasileiros adquirirem outros em outras praças. É possível fazer isso. Mas também é possível participar do capital acionário dos grandes bancos. E eu não excluiria essa hipótese. O que nós estamos vendo é um processo de concentração a nível mundial. Se o mercado aqui se abrir, nós teremos que estudar essas hipóteses para poder garantir, dentro desses grandes conglomerados, uma situação privilegiada para os nossos bancos. Em segundo lugar, o aprofundamento da política de segmentação de mercados. Até agora, o sistema financeiro tem usado como base fundamental para a segmentação a renda, uma variável profundamente descritora. Com os esforços de database marketing, de CRM, nós temos feito alguma segmentação comportamental, duvidosa sem dúvida. Eu gostaria de sugerir-lhes, antes de trabalharmos a base de cliente como nós temos feito, através de database marketing, de data mining, eu sugeriria novas pesquisas de segmentação de mercado, que pudessem levar à ressegmentação dos segmentos encontrados até agora. A resposta para a competitividade será a ressegmentação. E aí eu sugeriria, sem dúvida nenhuma, o abandono das bases de segmentação de mercado de caráter demográfico e sugeriria outras bases de segmentação. O nosso painel da indústria financeira é rico em lhe apresentar isso. Nós poderíamos pensar um mix de produto, nós poderíamos pensar na intensidade de consumo de cada produto, nós poderíamos pensar em outros elementos que levassem à segmentação de mercado de maneira mais efetiva do que propriamente o trabalho com rendas ou faturamento de empresas. Depois, a intensificação da tecnologia no atendimento e na distribuição. A distribuição, nós já falamos. No atendimento, eu acho que nós ainda não conseguimos proceder a isso de uma maneira completa. Eu acho que isso ainda está muito ruim. Não recebo ofertas internacionais de papéis de presença, mesmo de indústria, de empresas brasileiras, como também não recebo ofertas de títulos soberanos brasileiros ou de outra nacionalidade qualquer via tecnologia de informação. É preciso ligar, é preciso pedir, o gerente tem dificuldade, não tem isso em mãos, não está disponível, não acessa os mercados internacionais. E com tudo isso, aquilo que deveria ser um atendimento feito pelo meu banco, acaba sendo feito por grandes agências internacionais, tipo Bloomberg ou coisas que o valham. E ali o meu relacionamento é frio. Ninguém sabe do meu apetite de risco. Ninguém conhece a minha liquidez. Ninguém conhece como eu gostaria de dividir o meu excedente para aplicação no mercado internacional. Eu acho que nós já poderíamos ter um contato mais a miúde, mais frequente, já cabe uma relação one-to-one com um bom número de clientes e que não está sendo feito, porque ainda o telefone é um instrumento e o telefone não é capaz de proceder a um atendimento massivo. Integração via tecnologia das estruturas de atendimento de mercado. O que a gente mostra aqui, de fato, as estruturas que nos atendem estão muito distantes ainda uma da outra. Se eu precisar de um gerente de produto para
resolver um problema de uma estruturação de uma operação financeira minha. O meu gerente de produto não fala com a velocidade que eu preciso e não está integrado com o meu gerente de atendimento. E, portanto, eu acabo recebendo sempre, invariavelmente, um atendimento lento, demorado, difícil, com respostas muito abstratas, longe da concretude que eu preciso para a tomada da minha decisão. Portanto, trata-se de investimentos que deverão envolver as muitas estruturas bancárias de atendimento a cliente com esse seu cliente. Especialização e diferenciação das estruturas de atendimento de mercado. Nós não temos ainda um atendimento de mercado suficientemente especializado e suficientemente diferenciado. Eu acho que isto ainda é um problema de treinamento. Ainda nas agências, o nível de informação que chega aos nossos clientes, aos nossos gerentes, ainda é baixo para a demanda que segmentos substanciais do mercado brasileiro gostariam de ver atendidas. Então, se eu precisar de advisor, eu não tenho um gerente suficientemente preparado para falar de consultoria. Eu não tenho um gerente preparado para discutir impostos sobre operações financeiras. Eu não tenho, eu digo de uma maneira generalizada no mercado, eu não me refiro a este ou aquele banco, mas de uma maneira generalizada. Ele não conhece problemas sucessórios, ele não conhece investimentos que fujam das operações mais convencionais, ele não está pronto para discutir os impactos sobre o meu imposto de renda, ele ainda está distante disso tudo. A impressão que dá a quem usa o banco é que o banco foi construindo sempre a partir do pressuposto de que os interesses deste banco estavam na frente das necessidades e dos desejos do seu cliente. E, portanto, o nível de satisfação da clientela ainda está longe de ser aquilo que uma estrutura especializada com um atendimento diferenciado pudesse oferecer ao mercado. Fortes investimentos em recursos humanos com a redução do quadro de pessoal. O quadro de pessoal ainda é grande dentro dos bancos. Pior, ele ainda precisa de fortes investimentos. Nós melhoramos muito mesmo nos últimos 10 ou 15 anos. Mas, sem dúvida, o nosso quadro de pessoal ainda está abaixo daquilo que nós gostaríamos que estivesse. Vou dar um exemplo. Se você for visitar como gerente de contas, como gerente de negócio, como gerente de agência, se você for visitar uma boa empresa, é possível que ali haja alguém, na diretoria financeira, na gerência financeira, mais preparado que você mesmo. Alguém que tenha feito um MBA no exterior. E, portanto, cuidado com o que você vai falar para ele, porque ele tem familiaridade com essas operações, muitas vezes superiores àquelas que os nossos gerentes apresentam quando vão propor operações a essas pessoas. Alongamento dos prazos do produto de crédito. Ninguém mais quer tomar crédito no curto prazo. Nós queremos prazos maiores na pessoa física e na pessoa jurídica. E isso significa riscos maiores. Portanto, a avaliação de crédito, a avaliação dos riscos de crédito deve ser cada vez mais pertinente dentro dos bancos. Porque é absolutamente certo de que nós vamos ter que nos comprometer com níveis superiores de risco no que tange a crédito. E, portanto, nós teríamos que ser expertos em conceder créditos e ser expertos na operação bancária para que ela tenha um custo menor. Nesse slide, o banco tradicional, eu gostaria de fazer uma síntese disso que conversamos até agora. Veja, falamos do ambiente internacional visto sobre os olhos de um grande conjunto de executivos que a KPMG pesquisou e ouviu para poder dizer, olha, o sistema financeiro terá um conjunto de fatores que configurarão e marcarão as estratégias para o futuro. Essa pesquisa, inspirado
nesta mesma preocupação, é reproduzida no Brasil pela Fractal. E ao fazê-la, nós tentamos entender que fatores de configuração dariam ensejo às estratégias de marketing no Brasil e se esses fatores e essas estratégias seriam exatamente as mesmas que nós encontramos no mercado internacional ou se haveria aqui estratégias e fatores locais que obrigariam a esforços locais. Portanto, foi possível constatar, de um lado, peculiaridades do mercado internacional e, de outro lado, as especificidades do mercado nacional. Propus a vocês que fizessem a comparação e, então, encontrassem estratégias que dessem ensejo aos seus esforços de marketing no banco em que você está e que você administra. Nesse slide, o que nós queremos fazer é a síntese da palestra, dizendo que, olha, um banco tradicional veio no Brasil seguindo este modelo e queremos propor um banco avançado, que agora, respeitados os novos fatores de configuração e entendidas as novas estratégias, como é que ele deveria, então, responder a esse ambiente nacional? Vamos imaginar? Tradicionalmente, um banco no Brasil tinha como alavancas para o seu sucesso, como pontos em cima dos quais ele assentava suas estratégias, 4 elementos. A eficácia no delivery dos produtos e serviços, o marketing e as vendas, a gestão do risco e do crédito e a eficiência operacional. Como é que se abordavam estas estratégias em relação aos nossos clientes? Como é que nós a concretizávamos tendo em vista o nosso cliente? A eficácia na entrega do produto e serviço. Nós fazíamos com agências. Elas eram os principais centros de vendas. E elas eram os locais onde nós cometíamos as transações bancárias. Repercussões nítidas, está vendo? No custo e na receita. No custo, mais de 60% dos custos bancários eram representados pela rede de agência. Portanto, a distribuição era o grande problema. E as receitas? Menos de 25% do tempo no banco dedicado à venda ativa. Nós tínhamos que administrar agências ao invés de administrar as nossas vendas e as nossas receitas. No que tange a alavanca marketing e vendas. Ofertas pouco diferenciadas. Produtos profundamente comoditizados. Preços e serviços muito homogêneos. E, portanto, repercussões no custo. Alto custo das promoções não diferenciadas. Promoções massivas, de baixo impacto e, portanto, de custo elevado. Nas receitas, a eficácia era reduzida. As campanhas não produziam ganhos de receita suficientemente grandes para ter justificado os gastos que nós incidimos ao criar e promover essas campanhas. Gestão do risco de crédito. Os procedimentos eram não padronizados, baseados principalmente nas agências. Eram os comitês de crédito. Eram as avaliações da própria gerência. Eram os documentos pegos nos bancos e preenchidos pelos gerentes e mandados à casa matriz. 15% dos funcionários do banco envolvidos num processo de empréstimo tradicional e, portanto, impacto nos custos dos piores resultados, com consequências claras no seu agravamento. Do lado da receita, a ausência de um histórico de clientes que permitisse o lançamento de uma estratégia de alto crescimento na área de crédito. Nós não tínhamos o credit scoring, faltavam as bases de dados. E mesmo quando começamos a fazer isso, o credit scoring sempre padece de ajustes terríveis. Eficiência operacional, back-offices parcialmente manuais, bastante descentralizados. Custos de 50% a 60% dos funcionários do banco estão envolvidos na operação do back-office. Quem atende cliente?
70%, 40% dos nossos funcionários. Então, 70% a 40% tentando trazer receita, o resto gastando, cuidando do back-office. Responsabilidades não definidas na receita e, portanto, vendas, operações, transações, tudo isso não se tinha claramente quem devesse fazer. Era uma atribuição difusa, todos deveriam. E aí o grande problema, o grande ditado popular, o cachorro que tem muito dono morre de fome. No banco avançado, a nossa proposta. Então, como é que nós deveríamos, face àqueles fatores de configuração, nos compreender como banco e como proceder para transformar a nossa atividade de banking numa atividade mais produtiva, mais competitiva. A eficácia na entrega dos serviços. Agora, nós temos que ter vendas e serviços distribuídos através de combinações de canais altamente eficazes. A proposta para o banco atual é o banco multicanal. Custos de distribuição ajustados, portanto, à rentabilidade do produto e à rentabilidade do cliente. De forma multicanal, isto é possível. Receitas. Mais de 50% dos recursos do banco totalmente dedicados às atividades comerciais. Marketing e vendas. Produtos e serviços e preços, todos sob medida. Não temos que fazer isto tailor-made. Custos muito mais baixos, propagandas dirigidas, marketing direto e maior eficácia das campanhas no que tange à venda de produtos e à retenção de clientes. Esses são os focos. Então, em primeiro lugar, nós vamos pegar os nossos funcionários que estão atrás do balcão, jogar para frente do balcão para fazer negócios e não para ficar atrás cuidando de back-office. Segundo lugar, nós vamos tentar, através de um banco multicanal, sair para uma atividade de marketing direto muito mais agressiva do que nós temos feito. Utilizando a mídia massiva para o posicionamento da marca, utilizando a via massiva para o conhecimento, a familiaridade da marca e o seu posicionamento, o significado simbólico através do qual eu quero que este consumidor bancário represente o meu banco para si mesmo. Na gestão de risco e de crédito, classificação bastante automatizada, consistente e sistemas especialistas com precificação ajustada ao risco. Aqui não há mais que discutir. Nós temos que nos apoiar em inteligência artificial e nas boas técnicas estatísticas de modelagem e simulação. Não cabe mais aqui o amadorismo. Isto tem que ser feito centralmente no banco e tem que ser colocado à disposição de cada agência de forma a descentralizar o conhecimento e permitir a ampliação da receita e o ajuste da nossa oferta a cada segmento que nós elegemos para servir. Custos mais baixos de underwriting e processo de monitoração. Nós temos que custar cada vez mais baixo, tem que captar mais baixo, não é? Temos que conseguir manusear o nosso banco com um custo mais barato. Temos que ser capazes de chegar ao mercado com uma oferta e uma distribuição mais barata que a concorrência. É o maior crescimento baseado na classificação de crédito e na tática ajustada ao risco. Na eficiência operacional, processos altamente automatizados, eletrônicos, progressivamente terceirizados. Se nós estamos falando em custo, nós estamos falando em terceirização. Potencial de redução de custos bem acima dos 30% dos processos tradicionais. Há como derrubar esses custos e as economias mundiais dão um bom exemplo disso nos seus sistemas financeiros. Do ponto de vista da receita, a maior porcentagem de especialistas exclusivamente da área comercial a trazer os maiores negócios com as margens comprimidas como estão pelo excesso de liquidez. Do banco tradicional para o banco avançado, nós vamos ter que fazer algumas transformações. A organização hierárquica vai dar lugar a uma organização multicanal. As agências como mini-bancos,
As agências serão apenas um canal alternativo. Ninguém pode abrir mão de agência, mas ninguém pode ter a agência como seu canal. Ela é uma alternativa de distribuição e com papéis absolutamente diferentes dos papéis assumidos até então. Unidades de produtos e negócios como centro de serviços. Não. Unidades de segmento de produto. É a matriz segmento de mercado contra produtos. Que produtos eu colocarei em cada segmento? Esses são os centros de lucro, os pontos de intersecção da sua matriz produto-mercado. Operações, informações e gestão de risco de crédito baseadas na agência, descentralizadas. Loucura. As operações de informação de gestão de risco têm que ser centralizadas. As atuações ou as atividades para concessão de crédito têm que ser sistematizadas, voltadas para o valor que nós pretendemos alcançar nos nossos negócios e absolutamente confiáveis. Padrões de comportamentos de concessão de crédito podem ser deduzidos dos padrões de inadimplência ou do pagamento bem feito pela inteligência artificial. Os grandes capacitadores da mudança, tecnologia de informação e organização e sistemas de gestão. Senhores, ao findar essa palestra, eu quero convocá-los a uma reflexão. A transformação pela qual os sistemas financeiros mundiais vão passar é, sem dúvida, relativamente grande. Mas quero que vocês percebam que no Brasil a velocidade, o ritmo e a profundidade dessa transformação será maior. Todos nós seremos exigidos muito em habilidades novas. Cada vez mais será importante o domínio de tecnologia de informação. Cada vez mais será importante o domínio da teoria de marketing. Cada vez mais será importante o desenvolvimento das nossas capacidades analíticas. Portanto, gerir negócios em banco pede o domínio da teoria de marketing, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que nos aprofundar nesses conhecimentos. Segmentação, posicionamento, comportamento do consumidor, estratégias. Essas são as palavras que vão guiar os nossos esforços como gestores de banco para fazer o nosso crescimento pessoal. Capacidades analíticas, nós vamos ter que crescer o nosso conhecimento estatístico. Nós vamos ter que nos habilitar em técnicas quantitativas. Ou nós não vamos poder ser bons tradutores entre aqueles que nos fornecem as informações e aqueles que precisam traduzir as informações em estratégias. Finalmente, alcançar clientes com estratégias multicanais implica numa grande habilidade de tecnologia de informação. Se eu pudesse deixar com vocês um recado final, eu diria: habilitem-se. Nós precisamos desenvolver essas competências, ou nós não seremos os recursos humanos capazes de dar respostas àquilo que o mercado está pedindo. Obrigado pela sua audiência, tenham uma boa sorte nesse esforço e eu acredito, sejam bem-sucedidos. Obrigado. Professor, sumariando o que o senhor disse até agora, qual que nós podemos entender que é a principal competência que se exige de um gestor de agência, de um gestor de negócio do Banco do Brasil hoje? Bom, Davi, você sabe, o Banco do Brasil sempre foi muito cauteloso com os seus recursos humanos. Ele sempre ofereceu ao seu funcionário um conjunto de treinamentos muito rico. Então, eu diria para você, em primeiro lugar, que
ao ir numa agência do Banco do Brasil, nós encontramos uma gama muito variada de competências bastante instaladas já no banco. Mas nós não estamos pensando naturalmente no momento presente. Nós acabamos de falar de uma configuração de um sistema financeiro que tem que se arrumar para momentos de maior competitividade, como nós fizemos questão de frisar, não foi? Nesse contexto, a maior competência que um gerente do Banco do Brasil, seja ele um gerente de agência, seja ele um principal, seja ele um gerente de conta, seja ele o gerente de negócios, a maior competência está no atendimento, na sua capacidade de conseguir entender o setor financeiro da empresa que ele atende, entender as estratégias financeiras que aquela empresa que é sua cliente terá que tomar para poder se tornar uma empresa competitiva naquele mercado. Entender na pessoa física como é que se compõe o fluxo de caixa desse seu cliente, como ele ganha, como ele gasta, qual é a sua estrutura de ganho e de gasto, porque é aí que ele vai colocar os seus produtos. É entendendo isto que ele vai poder oferecer o crédito para atender os vales de caixa do seu cliente. E aproveitar aí o seu excedente de liquidez para oferecer também as aplicações. É compreendendo tanto a empresa quanto a pessoa física que ele consegue estruturar a operação. E, portanto, eu diria a você o seguinte: a maior competência que um gerente do Banco do Brasil deva ter é a competência humana de entender necessidades e de reconhecer problemas com os quais ele deve conviver e se constituir num solucionador do problema desse cliente. Então, a maior competência é a identidade que ele desenvolva com o seu mercado.